Sendo a presença de todos vocês. Para a gente é um prazer muito grande organizar esses web seminários. A nossa missão é ajudar os contadores a terem uma vida mais tranquila, a conseguirem entregar mais valor para os seus clientes, a conseguirem, no final das contas, resgatar o papel e o valor tão valioso que eles têm no ambiente de negócios. Então a gente fica muito feliz de conseguir trazer empresários contábeis experientes aqui, compartilhar boas práticas. E hoje eu tenho o prazer de trazer aqui o Pedro. Oi, Pedro, dá um bom dia aí, pessoal. Olá, gente, tudo bem? Pessoal, o Pedro Prazer estar aqui com vocês hoje. Só para apresentar o Pedro rapidamente, o Pedro é sócio-diretor da Marco Contabilidade e, além de ser empresário do universo contábil, ele também é consultor em gestão, consultor organizacional. Então vai trazer um material e uma visão rica pra caramba aí pra gente sobre o que você deve evitar fazer para ser um escritório contábil bem sucedido. Essa conversa deve demorar mais ou menos uns 40 minutos. Depois a gente vai ter um período de perguntas e respostas. Pode guardar suas perguntas aí. No finalzinho você coloca no nosso chat e a gente vai tentar cobrir todas elas aqui. Beleza? Pedro, tá com você aí a bola, hein? Bacana. Gente, quero agradecer aí a oportunidade. Para mim é um prazer muito grande fazer parte desse projeto do Nibo. Fico muito feliz em poder compartilhar um pouco da nossa experiência. Eu mesmo assisto todos os web seminários, vale muito a pena. Cada um traz lições para a gente aplicar no dia a dia. E meu objetivo hoje é contribuir um pouquinho com a nossa experiência, com o nosso ponto de vista, para quem sabe tocar aí o dia a dia do escritório de vocês. Eu compartilho agora, Gabriel, a nossa tela de apresentação. Por favor. Tá ótimo. Então eu vou fazer a mudança aqui da tela. Vocês conseguem ver a tela? Para mim não está aparecendo ainda, mas deve aparecer. Pronto, já foi. Tá perfeito. Excelente. Então, meu nome é Pedro Neri, eu sou consultor em gestão, sócio da Marco Contabilidade, um escritório de contabilidade aqui na Grande Vitória, no Espírito Santo. Vivo esse dia a dia, os desafios no escritório de contabilidade. E hoje eu estou aqui para poder fazer parte desse projeto e apresentar essa palestra sobre os 7 erros que podem quebrar o seu escritório de contabilidade, que podem quebrar o seu negócio. Antes eu quero parabenizar a Nibo, na pessoa do Gabriel, da Mariana, da Clara, por esse evento, um evento que traz, como ele disse, conteúdos, traz informações relevantes, e aí já tem uma sacada muito bacana. O Nibo está trazendo para a gente informações, inovações, e é algo que nós podemos fazer também com o nosso cliente. Então a pergunta que eu faço hoje para você é a seguinte: você tem levado conteúdo para o seu cliente? Você tem trazido novidades, informações, coisas relevantes para o dia a dia dele? O Nibo está dando um ótimo exemplo para a gente e acho que nós podemos, no nosso escritório de contabilidade, fazer a mesma coisa, levar esse conhecimento para o nosso cliente, que ele vai gostar muito. E hoje, nessa palestra, eu vou falar sobre os 7 erros que podem quebrar o seu escritório de contabilidade. Vou tentar cumprir esse prazo de 40 minutos. E é um tema que eu falo assim com muito prazer. Eu criei essa palestra com base num jogo, um jogo antigo, o jogo dos 7 erros. Eu não sei quem lembra desse jogo, um jogo muito antigo. Nem sei se hoje existe com tempo de iPad, se esses jogos ainda são jogados. Mas ele simboliza algo para mim muito importante, né? Nesse jogo você é desafiado a encontrar a diferença entre uma imagem e outra. Então você tem aqui nessa imagem talvez a diferença da perna, um copo d'água está um pouco mais vazio que o outro, a diferença na planta, enfim. Esse é o desafio, encontrar a diferença, apontar os erros dessas imagens. E acho que esse jogo simboliza um pouco a educação da nossa família, do nosso colégio, que ele muitas vezes nos ensina a apontar os erros, mas nem sempre ensina a gente a corrigir o erro. Nem sempre nos ensina a preencher os espaços em branco, a completar aquilo que falta. E muitas vezes nós viramos adultos que também só sabemos apontar erro, não sabemos propor soluções. Na empresa vocês têm gente assim? Eu já encontrei pessoas assim de várias formas, em momentos, e muitas vezes eu mesmo sou essa pessoa que aponta o erro, não propõe solução. Então, nessa palestra hoje, mais do que apontar os 7 erros que podem quebrar o seu negócio, o objetivo é trazer propostas de solução. Propostas que possam ajudar vocês a prevenir esses erros e, caso eles já estejam acontecendo, para que vocês possam corrigir esses erros. E eu posso falar sobre esse assunto assim com autoridade, porque eu cometi cada um desses erros.
Todos esses 7 erros eu cometi um a um. Em alguns momentos eu tive a proeza de cometer eles ao mesmo tempo, então eu consegui fazer isso simultaneamente, mas eu tive coragem, junto com a minha equipe, de identificar esses erros, de corrigir os erros, e hoje a gente vende essa correção consultoria para os clientes. Hoje o meu trabalho, em suma, é corrigir esses problemas nas empresas dos outros, e é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. E tudo começou muito tempo atrás. O meu pai, ele sócio de uma empresa, uma administradora de condomínio chamada Marco Condominial. Essa foi a nossa unidade de negócio inicial, atua há 12 anos no mercado aqui no Espírito Santo. E uma administradora de condomínio nada mais é do que um escritório de contabilidade especializado em condomínios. Então faz folha de pagamento, faz a parte contábil, a parte fiscal, algum serviço a mais, outro a menos, mas em suma uma administradora é um escritório de contabilidade. E o meu pai naquele momento teve um problema cardíaco. Jogando bola, meu pai é um peladeiro de final de semana, começou a sentir uma dor no peito, e aquela dor, algo incomodando, e comentou com os amigos, alguns dos amigos eram médicos, indicaram: olha, Marco, você vai procurar investigar isso direitinho para ver o que é, porque não é normal você sentir essa dor. E meu pai foi em cardiologista, fez alguns exames, fez teste de esforço, fez aquele teste do duto que passa por baixo, enfim, e chegou até um diagnóstico de que ele estava com 85% da artéria principal do coração obstruída. 85%. Era algo tão grave que o médico falou para ele: olha, Marco, você não vai poder sair daqui do hospital. Eu vou ter que te internar porque você corre um risco iminente de morte. Você pode morrer andando, caminhando pela rua, você pode vir a falecer. Então, de uma hora para outra, meu pai teve que parar e ficar internado, com um risco seríssimo de falecer. E aquilo foi uma situação assim complicadíssima. Eu, naquele momento, tinha 19 anos e, para mim, foi um desespero. Imagina só, meu pai, patriarca da família e diretor da empresa, de uma hora para outra tem que se afastar do negócio. E tudo aquilo cai no meu colo. Eu fiquei desesperado, vocês podem imaginar, o garoto, fiquei desesperado com aquela situação, pela família e pela empresa, porque eu não tinha qualquer experiência em gestão, tive de uma hora para outra assumir a direção da empresa. E hoje, olhando para trás, esse fato, essa situação toda, eu enxergo isso como um chamamento, porque naquele momento eu me vi desafiado a superar os meus limites, a aprender coisas novas, a administrar pessoas, administrar conflitos, e acho que o que eu tenho hoje de projetos profissionais são consequência daquele estresse, daquela pancada que eu tomei há uns anos atrás. E graças a Deus deu tudo certo. Meu pai fez a cirurgia foi um sucesso, ele está muito bem, voltou a jogar bola, voltou a tomar cerveja, e quando voltou para a empresa, voltou com aquele gás, né? Voltou cheio de vida, cheio de energia, e imagina só, a tropa toda, capitão volta aquela tropa renovada, e nós começamos um grande ciclo de crescimento. A nossa empresa começou a crescer, a conquistar novos clientes, a superar desafios, e foi aí que começaram a surgir os tais dos 7 erros. Foi aí que começaram a surgir esses problemas que eu quero falar com vocês. A primeira coisa que eu aprendi é o seguinte: nós adoramos planejamento. Eu não sei se vocês concordam com isso, na verdade eu não concordo, porque na verdade o que nós adoramos é fazejamento. Nós adoramos fazejamento, nós adoramos fazer para depois planejar. As pessoas mais avançadas são aquelas que planejam fazendo. Nós brasileiros temos um problema muito sério com planejar, com antecipar, e esse é o primeiro erro. O primeiro erro que eu aprendi na prática é que não planejar. Não planejar é um grande, grande erro. E aí eu vi um estudo muito interessante de 2014, foi feita uma comparação entre 2 organizações. Uma organização que tinha um planejamento muito bem definido, as pessoas muito conscientes dos seus objetivos, das suas funções dentro do grupo, e uma outra organização que não tinha um planejamento tão bem definido, tinham pessoas capazes, competentes, executivos muito, muito competentes, mas que não tinham um plano de trabalho. E aí, nessa experiência científica, foi feita uma comparação. O objetivo era encontrar qual era a relação matemática de desempenho, de resultado, entre o grupo que tem um planejamento bem feito e o grupo que não tem um planejamento bem feito. Ele é um teste longo, assim, mas eu tirei uma imagem durante esse teste, essa prova de conceito, eu queria mostrar para vocês. Esse aqui é uma imagem do teste científico que foi feito, a relação matemática que se encontrou entre uma organização que tem planejamento e a que não tem planejamento é 7:1, então ela é 7 vezes mais avançada. Não sei se vocês sabem, isso aqui não existiu, esse jogo, né? Isso aqui foi só um experimento científico, até porque não dá para tomar 5 gols em 20 minutos, mas essa é, brincadeiras à parte, essa é a relação que existe entre uma organização
com um planejamento bem definido e uma organização que não tem planejamento. E nós, naquele momento, estávamos dessa forma. A gente estava jogando com o Brasil. Nós estávamos jogando de maneira desorganizada, cada um querendo ver o seu lado, cada um correndo para um canto, buscando atender, prometia para o cliente, não conseguia cumprir, e reprometia outra coisa, enfim. Estávamos dessa forma. Esse foi um dia triste, momento, Pedro? Fala aí. Esse foi um dia triste. Você me ouve, Gabriel? Tô te ouvindo bem. Então, na verdade, não sei se você sabe, como eu falei, isso aqui foi um teste científico, isso não existiu, na verdade, né? Pois, que sorte, que foi sorte. Só a prova de vocês. E aí, como eu disse, nós jogávamos como o Brasil. Como bom brasileiro, nós jogávamos como o Brasil, talentos individuais, uma equipe profissionais fantásticos, experientes, competentes, mas não tínhamos um plano de trabalho. E naquele momento, sentindo essa dificuldade, eu entrei no MBA, numa pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, excelente instituição, que eu comecei a conhecer um pouco mais de gestão e principalmente comecei a conhecer o planejamento estratégico. Foi aí que eu vi o que seria um planejamento estratégico. Então, o planejamento estratégico é todo um processo de gestão que envolve uma análise, um diagnóstico do ambiente externo. Então, vou analisar o ambiente econômico, social, político, uma análise do ambiente interno. Então, vou fazer essa análise da minha equipe, análise das minhas competências, dos meus recursos, desenhar essas estratégias, diretrizes, o plano, enfim. Eu peguei aquele MBA e falei, cara, essa é a solução da minha empresa. E eu fiz o melhor que eu pude, fiz um plano integrado de negócio, um documento assim excelente, apresentei inclusive esse documento como TCC, tive nota 10, foi algo bacana pra caramba, eu me esforcei bastante, foram várias semanas e meses trabalhando nesse plano, sobre a gestão da minha empresa, sobre como fazer o meu negócio dar certo. E aí eu aprendi uma coisa incrível, bacana pra caramba, inclusive foi outro alemão que ensinou. Eu aprendi que nenhum plano de batalha sobrevive ao primeiro contato com o inimigo. O que vocês acham que aconteceu? Aquele plano não deu certo. Aquele plano não deu certo. Não deu certo por vários motivos. Não deu certo porque quem elaborou aquele plano fui eu. E eu tenho um ponto de vista. O meu ponto de vista não é o ponto de vista certo. Eu deixei de envolver as outras pessoas, ouvir as outras pessoas na elaboração desse plano. Eu assumi premissas muito otimistas. Eu achei que o cliente ia aceitar aquela oferta que eu ia fazer. Eu achei que o concorrente não ia conseguir copiar esses diferenciais. Achei que nós conseguiríamos entregar aquilo que nós acabamos não conseguindo entregar. Enfim, nenhum plano sobrevive ao primeiro contato com o inimigo. Foi isso que eu aprendi. E aí eu fiquei desesperado, porque imagina só, eu fiquei meses fazendo aquele plano integrado de negócios, escrevendo, foram 80 e tantas páginas, só o planejamento estratégico, sem contar o plano de marketing e a peça orçamentária, e de repente eu vi que aquilo tudo não estava servindo para nada, que aquilo tudo não funcionava. Foi então que eu descobri uma forma, e essa é a primeira sugestão de melhoria, a primeira dica sacada que eu dou para vocês. Qual é a proposta de solução? É nós definirmos, nós usarmos ferramentas estratégicas ágeis e colaborativas. Não adianta ficar sem estratégia, porque ficar sem estratégia, para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Isso está lá no livro Alice dos Países das Maravilhas. Por outro lado, não adianta também você ficar com um plano estratégico tradicional. Aquele documento pesado, vasto, complexo, que só entende quem escreveu e quem tem que colocar em prática não sabe o que tem que fazer. Então, eu quero dar para vocês essa dica de 4 ferramentas ágeis e colaborativas que vocês podem usar no escritório de contabilidade de vocês e que vai fazer toda a diferença. A primeira delas são as diretrizes estratégicas. O que são as diretrizes estratégicas? É você definir bem claro qual é a missão do seu negócio. O que é missão? Missão é o propósito. Eu pergunto para você, para que você criou seu escritório de contabilidade? Isso está bem claro para você? Está bem claro para a sua equipe? Para que vocês existem? Se vocês existem para ficar tirando nota fiscal para cliente, para ficar gerando imposto, para ficar gerando declaração, vocês têm um problema sério. Porque hoje existem competidores na internet que fazem isso muito mais rápido e principalmente muito mais barato que você pode fazer. Então você tem que pensar e definir junto com o seu time para que nós existimos. Nosso escritório surgiu para quê? Qual é a visão? A visão é qual o horizonte que eu enxergo? Onde eu quero estar? Como eu me vejo no futuro? Para onde eu vou? Como eu disse, se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Eu tenho que definir bem claramente para onde eu vou. E você precisa fazer isso junto com a sua equipe. Quais são os meus valores? Valores é aquilo que deve compor o seu time. O que tem que dar dentro das pessoas para elas fazerem parte do time? Eu vi aqui na parte inicial, algum dos participantes comentou, poxa, o pessoal do Nibo, todo mundo muito, uma garotada jovem, inteligente, que responde rápido. É isso mesmo. O Nibo conseguiu definir esses valores, os valores que ele espera das pessoas e conseguiu colocar em prática, seja no processo de recrutamento, seja no processo de treinamento e desenvolvimento, ele consegue
concretizar esses valores e ter pessoas alinhadas como eles têm, profissionais competentes. E por fim, o negócio. O que é o negócio? Qual a atividade econômica que você explora? Você faz contabilidade? Você faz consultoria? Você faz algum tipo de assessoria? Algum tipo de terceirização? Quais são as atividades econômicas que você explora? Então, essas diretrizes estratégicas são como a certidão de nascimento da sua empresa. Você precisa ter isso escrito, definido, e a sua equipe precisa entender cada um desses pontos. E isso precisa partir de você, mas envolvendo a equipe. A segunda ferramenta que eu indico para vocês, uma outra ferramenta muito consagrada, a SWOT. A SWOT é uma ferramenta que você é desafiado a definir as suas forças e fraquezas, ou seja, aquilo que está no ambiente interno, as suas forças e fraquezas, e as oportunidades e ameaças, aquilo que está no ambiente externo. Então ela te força a olhar para fora e você vê o que pode te ajudar. Um exemplo simples, será que essa crise econômica é uma ameaça ou uma oportunidade? Depende. Eu conheço muitos escritórios de contabilidade que estão quebrando durante esse período de crise, porque os clientes não têm dinheiro, as pessoas estão querendo cada vez preço menor, estão trocando um fornecedor por outro online que faz mais barato. Por outro lado, eu conheço outros escritórios de contabilidade como o meu que estão crescendo, porque estão indo numa outra direção, saindo dessa parte de processamento de obrigações e indo para a parte consultiva, de ajudar o cliente a alcançar o seu sucesso. Então, os fatores externos eles podem ser oportunidades ou ameaças, depende de como você se posiciona frente a eles. Mas, fundamental, você precisa identificá-los. Você precisa colocar no papel e, mais uma vez, envolvendo o seu time, para eles poderem enxergar a mesma coisa. E forças e fraquezas, aquilo que está no ambiente interno, você precisa definir o que você tem de bom e o que você tem de ruim. Se você tem uma dificuldade financeira de investimento, uma limitação de investimento, não adianta você querer expandir o seu escritório. Porque você vai se dar de frente com uma fraqueza. Se falta dinheiro, como é que você quer fazer um investimento? Por outro lado, se você tem uma competência muito boa, você tem que explorar isso. Seja nas suas peças de publicidade, seja na sua abordagem comercial. Enfim, a matriz SWOT, ela te faz olhar para dentro, olhar para fora de maneira colaborativa. A minha sugestão é fazer um pouco mais do que isso. É você cruzar. É o que a gente chama de matriz SWOT cruzada. É você cruzar as oportunidades que você enxerga no ambiente externo com as suas forças. Aí você vai definir as suas estratégias ofensivas. Como é que eu vou atacar? Eu tenho uma força, eu tenho um poder dentro de mim. E eu tenho uma oportunidade, como é que eu vou atacar? Como é que eu vou explorar essa oportunidade frente a essa força que eu tenho? Da mesma forma, se eu tenho uma oportunidade, mas tenho uma fraqueza, o que eu tenho que reforçar na minha empresa, na minha equipe, para eu poder me defender? Se eu tenho uma força e vem uma ameaça, como é que eu vou me confrontar? Confrontar essa ameaça com a força que eu tenho. E da mesma forma, se eu tenho uma fraqueza frente a uma ameaça, como é que eu vou me defender? Porque aqui é meu ponto de maior vulnerabilidade. Então, nessa matriz SWOT cruzada, é onde você vai definir as estratégias do seu negócio. É aqui que você vai dizer o que a minha empresa vai fazer para o próximo ano, seja para os próximos 3 anos, 5 anos. É isso que eu proponho para você. A terceira ferramenta estratégica é uma outra ferramenta também muito consagrada, o Business Model Generation, o Canvas. Muitos de vocês conhecem, quem não conhecer, depois eu vou buscar uma forma de compartilhar com vocês esses materiais, então não se preocupem em tentar anotar, vou mandar esses materiais todos para vocês, mas esse é um Canvas muito especial. Esse é o Canvas do Rock in Rio. O nosso evento de rock, hoje é um evento internacional, ele acontece na Europa, enfim. Veja, o Rock in Rio, um evento dessa magnitude, ele usa o Canvas como forma de modelar o seu negócio. E o Canvas, ele te propõe você definir algumas áreas importantes do seu negócio, como o segmento de clientes. Quais são os clientes que eu atendo? Não sei se está muito claro para vocês verem, mas aqui, por exemplo, os clientes do Rock in Rio é o público fã de música. E também as empresas patrocinadoras e licenciantes. Ou seja, eles têm 2 públicos-alvo. Aquelas pessoas que vão lá curtir o show e aqueles patrocinadores que têm interesse em impactar essas pessoas. Então, fundamental, quem é o seu público-alvo? Quem é o público-alvo do seu escritório de contabilidade? É um empresário de microempresa? Empresa de médio porte? Empresa de grande porte? É um empresário do varejo, do comércio? É de um segmento específico? Você precisa definir muito bem claro quais são esses seus públicos-alvos. E para esses públicos-alvos você precisa definir quais são as suas propostas de valor. Qual é o benefício que você entrega? E aí eu sempre faço uma comparação. Não sei se vocês conhecem, por exemplo, uma empresa que é a Herbalife. A Herbalife é uma empresa que muitas pessoas podem dizer, a Herbalife vende shake. Mas na verdade não. A Herbalife não vende shake. A Herbalife vende saúde. A Herbalife vende um corpo magro. Ela vende sedução. Ela vende confiança. É isso que ela vende. Esse é o que a gente chama em marketing de produto ampliado da Herbalife. O produto básico dela é shake, é pó. Mas você não vê. Ela não está vendendo pó, ela está vendendo
um cara sarado, uma mulher sarada. Então, a pergunta que eu faço para você, o que você vende? Você vende processamento de dados? Você vende lançamento, é isso? Porque se for lançamento, você tem um problema muito sério. Você precisa definir urgentemente, e defina isso junto com o seu time. O que você vende? Qual é a sua proposta de valor? O Canvas ele vai te fazer, vai te provocar a preencher cada um desses campos. Quais são as atividades-chave? O que você precisa fazer para entregar essa proposta de valor? Quais são os recursos-chave? O que você precisa ter para entregar essa proposta de valor? Enfim, é uma ferramenta completa em que você modela o seu negócio e, mais uma vez, envolvendo a sua equipe. Por fim, a última ferramenta estratégica que eu sugiro para você ter um plano estratégico é o BSC. O BSC é o Balanced Scorecard. Ele é uma ferramenta que, quando a gente analisa muitas empresas que têm planejamento estratégico, você vê que ela está faltando. Muitos planejamentos estratégicos, o BSC falta. E é uma das peças mais importantes, se não a mais importante. O que o BSC diz? Ele manda você definir os seus objetivos. E ele manda você definir os objetivos sobre 4 perspectivas. A perspectiva do cliente, que é a quem você serve. A perspectiva financeira, que é a forma de você multiplicar o seu negócio, aumentar a sua riqueza, o seu patrimônio. Dos processos internos e aprendizado e crescimento, que é a sua visão de longo prazo. Então você é desafiado a definir objetivos para cada um desses critérios, para cada um desses 4 pontos. E com esses objetivos, você vai poder definir as estratégias para alcançar esses objetivos. Então, para corrigir o primeiro erro... Rápido, 2 segundos. Tem bastante gente querendo ver em mais detalhes o que está escrito. Eu acho que a gente consegue mandar para as pessoas depois, né? Essa apresentação. Excelente. Depois eu vou disponibilizar não só a apresentação, como eu disponibilizo o link para vocês baixarem essas ferramentas, são ferramentas abertas, e vale a pena colocar em prática, fazer isso junto com a equipe de vocês. Legal. Essas são as 4 ferramentas, Gabriel. As ferramentas estratégicas que vão suplantar aquele plano estratégico longo que eu falei de 80, 90, 100 páginas, você consegue em 4 folhas, você consegue substituir. Existem muitas outras ferramentas, matriz de Porter, ciclo de vida, você tem muitas outras ferramentas, mas essas 4 você vai conseguir definir a base da sua estratégia. Vai definir para onde eu quero ir, onde eu estou, onde eu quero ir e como eu vou chegar lá. Ok? Esse é o primeiro erro, não planejar, e essa é a proposta de solução. O segundo erro, não conhecer profundamente o seu mercado. Isso é uma coisa muito comum, eu, inclusive peguei aqui o logo do Passa e Repassa, não sei se vocês lembram desse programa, e a pergunta que eu quero fazer para vocês é, o que você vende? Retomando aquela reflexão da Herbalife. Qual o seu produto ampliado? Você vende qual solução? 2, quem é o seu cliente? E mais uma vez, isso também está no Canvas. Quem é esse cara? Como ele se comporta? O que ele espera de você? Quem é o seu não cliente? E isso é uma reflexão muito interessante, porque muitas vezes a gente está focado no cliente, focado numa árvore, mas deixa de ver a floresta ao redor dessa árvore, que tem muitas outras oportunidades, por vezes melhores do que a que você explora hoje, mas você está lá, míope, vendo ali com aquela tapa-olho, só vendo um cliente, uma árvore, mas você tem uma floresta inteira ao redor. Então, quem é o seu não cliente? Será que não vale a pena atender esse não cliente? Por que esse não cliente não passa a ser o seu cliente? Mas, qual é a dor do seu cliente? Qual o problema que seu cliente espera que você resolva? E, na minha opinião, essa é a maior pergunta que se deve fazer para o escritório de contabilidade hoje. Nós estamos vivendo um momento de ruptura. Qual é a dor que o contador resolve? Qual é a dor que você resolve do seu cliente? Porque dependendo da dor, se a dor for só cumprir obrigação legal, mais uma vez, nós temos concorrentes fortes vindo na internet, que vão resolver essa dor do cliente mais rápido e mais barato do que a gente resolve de forma tradicional. Você tem que escolher novas dores. Qual o problema que você quer resolver do seu cliente? Um dos problemas que nós buscamos resolver nossos clientes. Os nossos clientes querem atenção. Ser empresário é ser muito solitário. O empresário é aquele camarada que está lutando ali para fazer a empresa dar certo, para dar lucro, e muitas vezes sozinho. Ele tem vergonha de falar com os amigos, tem dificuldade de falar com a esposa ou com o marido, porque vai gerar problema. Ele precisa, entre aspas, de um amigo. Ele precisa de um parceiro com quem ele possa debater os desafios dele. Muitas vezes a dor do cliente é atenção, é carinho. E nós contadores, vocês contadores, podem suprir essa dor. Muitas vezes não suprem essa dor porque estão focados naquilo que não é o prioritário. E essa dor é uma dor que é difícil ser resolvida por essas empresas da internet aí, né? Isso. Eu acho que essa é o grande gap, a grande oportunidade. As soluções online são soluções frias. Enquanto o contador, ele tem aquilo que nenhuma máquina vai substituir, que é o calor humano. É o olho no olho, o aperto de mão.
E acho que existe uma grande oportunidade para os contadores se eles entenderem que o lugar deles não é dentro do escritório. Se eles entenderem que o lugar deles é fora. É se relacionando com o cliente, é conhecendo o ambiente do cliente. Se posicionando como um consultor, de fato, né? Como um consultor. Como consultor. A pergunta fica para vocês. Qual é a dor do seu cliente? O que você vai tentar resolver? E, por fim, quem é o seu cliente transformado? Depois que ele usa o seu produto, depois que ele usa o seu serviço, como é que ele fica? Ele fica melhor? Ele fica mais rápido? Ele fica mais barato, mais caro, mais eficiente, mais lucrativo? Como é que ele fica? Você precisa conhecer o seu cliente transformado, porque é essa figura que você tem que manifestar na sua conversa. Na hora de você vender o seu produto, o seu serviço, você vai falar, olha, meu amigo, você vai ficar dessa forma. A sua empresa vai ficar mais transparente. A sua empresa, você vai ter mais segurança. Você vai ter mais agilidade. Como é o seu cliente transformado? Agora, se o seu cliente, depois de passar para o seu serviço, não muda muita coisa, você tem um problema muito sério. E é isso que a gente enxerga no mercado contábil. Muitas vezes o serviço contábil não consegue transformar a vida do cliente. Não resolve a dor do cliente, ou não resolve uma dor suficientemente relevante, e não transforma ele. E aí, meu amigo, você passa para a briga de preço, você passa a ter novos concorrentes, como a gente já falou online, que podem substituir você. Então, é o momento de reflexão. É por isso que a estratégia vem, para você pensar e repensar o seu negócio. E nós voltamos. Para você responder essa e muitas outras perguntas, desse passe e repasse, você precisaria de um plano de marketing. Um plano de marketing que responde todas essas questões. E voltamos naquele problema inicial. Pô, vou fazer um plano de 40, 50, 60, 70 páginas e daqui a 6 meses ele muda. Porque meu concorrente copia, porque meu funcionário não coloca em prática, porque a premissa que eu defini ela está errada. E aí eu trago a minha proposta de solução. Essa altura do campeonato vocês já vão entender que eu adoro um Canvas. Existe também um Canvas, eu acabei não explicando muito bem o que é um Canvas. Canvas significa tela. Na verdade, essa tela, a ideia dela é que seja uma folha de papel grande, em tamanho A1, aquela folha grandona, que você coloca na parede e você preenche essa folha, esse Canvas, com post-its. E você faz isso junto com a sua equipe. E esse é um Canvas de marketing. Nesse Canvas de marketing, você é desafiado a preencher todos os pontos principais do marketing. Os 4 P's estratégicos do marketing. Então, segmentação, partitioning, o positioning, que é o posicionamento, a sua marca, o seu produto, e os 4 P's operacionais, que é o preço, praça, produto e promoção. Então, você vai dizer como é que o meu produto é, quais são os diferenciais do meu produto, quem são os concorrentes para esse meu produto, qual deve ser o preço, a tabela de preço que eu vou seguir, como eu vou comunicar esse meu produto, qual é a mensagem que eu vou passar para o meu cliente, como eu vou atender minha distribuição, vou atender na minha cidade, vou atender em outras cidades, eu vou atender através de outros contadores, enfim. Nesse plano de marketing, nesse Canvas de marketing, em uma única tela, você consegue, junto com a sua equipe, definir cada um desses pontos estratégicos. E aí já colocar bem claro quais são seus objetivos de marketing, as métricas e os investimentos. Numa única tela você consegue fazer isso, numa única folha de papel. Você consegue sintetizar um plano de marketing de 40, 50, 60 páginas. Essa é a minha dica para você complementar o segundo erro, que é não conhecer profundamente o seu negócio. Defina um plano de marketing ágil com o seu time. Terceiro erro, não definir metas. Isso é uma coisa que acontece muito, você vai nas empresas, você vê pessoas sem metas, pessoas que não sabem claramente o que tem que fazer. Então, primeiro um conceito, e esse conceito ele pode variar de pessoas para pessoas, mas para mim o que são metas? Metas são desdobramentos de um objetivo. Então vamos lá, nós temos um objetivo, suponhamos que nós sejamos uma construtora e eu quero construir um prédio de 10 andares. Um prédio de 10 andares, esse é o meu objetivo, em 10 meses. Então qual seria uma meta? Uma meta óbvia, um andar por mês. Bom, peraí, mas tem período de chuva. Eu tenho um período de, provavelmente, que vou ter greve durante o período de dissídio coletivo. Então, eu tenho que ajustar essa meta, eu tenho que adequar essa meta ao meu cenário. E essa meta, ela precisa ser uma meta clara, uma meta específica para cada um dos meus profissionais, para cada uma das pessoas que fazem parte da minha equipe. E o que a gente vê dentro das empresas, inclusive dentro dos escritórios de contabilidade? Pessoas sem metas. Você chega para o seu profissional, qual o seu objetivo hoje? Quais são suas tarefas de hoje? Tem muita gente que vai falar, não sei. Vou ver o que vai pintar. E aí está o problema. Quando a pessoa não sabe exatamente qual é a sua meta, quais são suas metas, o desempenho dela vai lá embaixo. O desempenho dela cai. Por outro lado, quando você define metas com as pessoas, com os membros da sua equipe, acontece um fenômeno incrível, chamado competição. O que é a competição? É a fusão de 2 termos. É a fusão da cooperação e da competição.
No momento que você pega um grupo de pessoas e que você define metas para esse grupo, as pessoas naturalmente começam a competir entre si. Nós, seres humanos, nós somos competitivos. A gente quer sempre se superar e superar o outro. Essa competição ela é natural, faz parte do nosso DNA. E se você souber tratar essa equipe como um time, essa competição ela pode virar uma cooperação. Ao passo que as pessoas, aquelas pessoas que estão na frente, elas vão deixar uma trilha para o sucesso. Elas vão deixar um rastro. E as outras pessoas vão poder aprender com elas. Então, a definição de metas e o monitoramento dessas metas gera esse efeito incrível da competição. E é isso que eu sugiro para vocês. Definir essas metas. Definir metas para cada membro da equipe. Cada profissional da sua equipe, do seu time, precisa ter ao menos uma meta. Mas não pode ser uma meta qualquer. Tem que ser uma meta SMART. O que é uma meta SMART? Uma meta SMART é aquela que atende a alguns requisitos. Primeiro, tem que ser uma meta específica. Não pode ser uma meta genérica. Tem que ser uma meta específica, uma meta precisa. Fechar tantas folhas de pagamento. Ou atender, providenciar, gerar os impostos de tais empresas. Tem que ser uma meta específica, algo individual, não pode ser algo amplo. De outra forma, tem que ser algo mensurável. Então, voltando àquele exemplo, produzir folhas de pagamento. São quantas folhas? Em quantos dias? Então tem que ser algo que você consiga mensurar, aferir se a pessoa está cumprindo ou não a meta, para que ela mesma possa se policiar. Essa meta tem que ser uma meta alcançável. Se ela não for uma meta alcançável, se for uma meta impossível, essa meta ela vira um fator de desmotivação. Não tem nada mais desmotivador para um profissional do que tentar e não conseguir. Eu vejo muita gente, vamos botar aí ginástica laboral, vamos botar, enfim. Não tem nada mais desmotivador do que você ter uma meta e não alcançar. Então, talvez algo de mais motivador que você possa fazer é colocar metas alcançáveis. Igual a gente faz na academia. Você começa a academia pegando pouco peso. Aí você aumenta o peso, até que você alcança o seu desempenho máximo. Mas você não pode chegar na academia na primeira semana colocando o peso máximo, senão você vai ter uma lesão. Então, a definição de meta tem que ser metas alcançáveis. Da mesma forma, tem que ser metas relevantes. Metas que sejam importantes. Se for uma meta simples, uma meta boba, as pessoas também não se motivam a cumpri-la. E por fim, tem que ser uma meta baseada em tempo. Tem que ter tempo, tem que ter hora para começar e hora para acabar. Então aqui eu trouxe um exemplo. O que seria uma meta SMART? Uma meta não SMART seria, por exemplo, nós temos uma fábrica de sapatos, aumentar as vendas de calçados no país. Isso é uma meta não SMART. Meu objetivo é aumentar as vendas de calçados no país. E aí, aumentou 5%, 10%, tá bom ou tá ruim? Não dá para saber. Por outro lado, você define uma meta como elevar em 50% as vendas no país da linha de sapato X até dezembro de 2016. Olha que diferença. Você tem uma meta maior, mas ela detalhada, específica, mensurável, alcançável, relevante e com tempo. Isso é uma meta SMART. Então, o desafio para vocês é definir essas metas. Cada profissional da sua equipe, inclusive você, começando por você. O exemplo tem que ser de cima para baixo, tem que ter metas. Ao menos uma meta. Essa é a sugestão. Quarto erro, não definir os métodos. Só se pode falar de meta se falar de método. Não dá para falar de meta sem método. E o que é método? Método é uma palavra que ela sintetiza duas outras palavras do grego, de meta e odos, em que meta é verdade e odos é caminho. Então, método é caminho para a verdade. É o caminho para a meta. Método nada mais é do que o como você vai alcançar aquela meta. Então você precisa definir o método e precisa definir a meta. E quando se fala em definir o método, não precisa ser nada muito rebuscado. Eu vou até contar uma história para vocês muito interessante. Eu tive uma palestra algum tempo atrás de um professor, e ele trabalha na área de vendas, e ele falava, olha, lá na minha empresa, quando eu tenho um desafio, eu vou e aplico o TBC. E quando ele falou esse TBC, eu fiquei assim, um pouco atento, né? Naquela época eu estava fazendo aquele MBA em gestão empresarial, e você tem muito contato com siglas novas, termos em inglês. Eu não conhecia o TBC, estava esperando algo assim, sabe, aquela coisa requintada para poder tirar onda, né? Com os meus colegas, na verdade, ele fala, olha, quando tem um problema na minha empresa, eu aplico o TBC. Eu mando tirar a bunda da cadeira. Esse é o método dele, tirar a bunda da cadeira. Quando você tem um problema, você não vai mandar e-mail, você não vai mandar WhatsApp, você não vai ficar mandando bilhetinho, você vai tirar a bunda da cadeira, vai sentar junto à pessoa que vai te ajudar a resolver esse problema e vai resolver esse problema. Esse é o método do TBC, um método simples. Naquele momento que aquele professor na palestra falou isso para mim, entrou uma flecha no peito, porque naquele momento, na minha empresa de condomínios, na época, eu estava fazendo exatamente o contrário. Quando tinha um problema, eu mandava registrar no sistema,
e aqui ficava batata quente, jogando de um lado para o outro, e o problema não era resolvido, o cliente não estava satisfeito. Então, criar os métodos é dizer para as pessoas como elas vão resolver os problemas, como elas vão alcançar as metas. Então, minha proposta de solução é: defina os métodos de trabalho junto com a sua equipe. Defina junto com o seu time. Desenha. Pega uma folha de papel e desenha. Como é que é meu processo de geração de folhas de pagamento tem que começar? Eu vou começar recebendo a folha de ponto. Depois eu vou confirmar se essa folha de ponto tem algum apontamento. Depois eu vou gerar... Enfim, defina esse processo. Escreve, mas junto com a sua equipe. Porque no momento que você desenha esse processo junto com a sua equipe, ela já está sendo treinada. Ela está sendo treinada para cumprir aquele processo. E mais, no momento que você envolve a sua equipe, ela se engaja mais para cumprir aquilo. Quinto erro. Esse quinto erro, na verdade, ele estava dentro dos outros 4 erros, né? O quinto erro: não envolver as pessoas. O que a gente enxerga é que muitas empresas, muitos empresários, principalmente nessa nossa área contábil, não sabem envolver as pessoas. Isso porque existem diferentes estilos de gestão. Um estilo de gestão que a gente tem muito marcante aqui no Brasil e no mundo todo é o estilo de gestão autocrático. É aquele que você tem um gestor no centro e que ele dá ordens para os outros. É aquela história do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu mando e você cumpre. Aquela que eu defino a ordem e o subordinado, o profissional, ele cumpre aquela ordem. Esse é um sistema que ele funciona. Se você tiver um gestor clarividente, um cara que consegue enxergar bem o mercado, um cara que tem boa visão, ele até funciona. Só que ele pode ter problemas muito sérios, ainda mais hoje com essa geração Y que nós temos por aí, essa garotada, que se ela só cumpre ordem, ela não fica. Tanto é que vocês veem muitas empresas, uma rotatividade incrível, pessoas que estão 3, 4 empresas em 1, 2 anos, justamente porque elas não são envolvidas. Então, o modelo autocrático tem um problema muito sério de sustentabilidade. E mais, se esse gestor não tiver com a visão boa, como eu não estava naquele primeiro momento, ele também leva a empresa para o buraco. Esse é o primeiro estilo de gestão. O segundo estilo de gestão é o paternalista. Esse também se vê muito nas empresas. Eu, inclusive, vivi esse estilo de paternalista aqui na minha empresa, porque meu pai é um paizão mesmo. Então é aquele cara que, se eu tiver qualquer problema, qualquer profissional tiver uma dificuldade, ele joga para o pai, joga para o gestor, que o gestor resolve. Qualquer problema, qualquer obstáculo, joga para o pai, que o pai resolve. Qual o problema desse modelo? Esse modelo, muitas vezes, pode produzir pessoas irresponsáveis, pessoas frágeis, que na frente de um problema, ela não tem força suficiente para vencê-lo. Ela joga para alguém, uma autoridade maior, e se livra do problema, se livra da batata quente. Muitas empresas se comportam com essa forma paternalista, e ela também é muito perigosa, porque ela sobrecarrega uma pessoa, daqui a pouco esse gestor está no limite dele, não consegue fazer nada mais, e você tem uma equipe frágil, você não pode pedir nada para essa equipe, porque essa equipe não consegue entregar. Muitos escritórios de contabilidade vivem esse modelo de gestão paternalista. O outro estilo de gestão, talvez o pior dele... Pedro, talvez interessante, que eu vejo bastante, é que um líder muito forte, ele gosta tanto de participar de decisões no detalhe, ele gosta tanto de se envolver, que ele acaba criando essa estrutura paternalista sem querer, né? As pessoas ficam, perdem a atitude, elas perdem a proatividade, e ele acaba ficando insatisfeito como líder. Mas ele que criou essa situação, né? Como eu disse, eu vivi isso na pele, Gabriel, com meu pai, e eu, como um bom filho, eu aprendi muito isso do meu pai. Eu, por muito tempo, fui esse líder paternalista nesse sentido. No momento que você está numa reunião e que você dá opinião sempre, você está ocupando o espaço que impede as outras pessoas de darem opinião. Imagina só, você é o chefe de uma empresa e você fala, olha, nós temos que ir para esse caminho. Quem é um funcionário maluco que vai falar que tem que ir para um caminho diferente? Então, muitas vezes, o líder tem que ter a habilidade de calar, tem que ter a habilidade de ouvir, de estimular que as outras pessoas falem, até para que elas possam raciocinar mais naquilo que elas estão falando. A linguagem, a fala, ajuda a gente a raciocinar. Primeiro a gente aprende a falar, para depois a gente construir raciocínio. Então, é algo que o líder precisa fazer. E até para que as pessoas possam errar também, né? Porque se você não permite que as pessoas errem, elas não aprendem, né? E aí continua sendo você a pessoa que vai tomar todas as decisões, né? Isso aí. O erro é um presente, né? Se você olhar o erro como uma oportunidade de você fazer de novo com mais informação, mais forte, o erro é um presente. Agora, se você não deixar esse presente chegar para os seus funcionários, eles vão continuar frágeis. E é isso que eu enxergo muito nas consultorias, Gabriel. Pessoas, gestores que querem cuidar de tudo, nesse estilo paternalista, que querem cuidar de tudo, qualquer problema, e acabam não desenvolvendo o negócio por conta disso. O cuidado demais cria filhos fracos. E aquela história, você tem que criar o filho para o mundo.
Você criar o filho para que ele possa crescer, e não para que ele fique debaixo da sua asa, do seu guarda-chuva. Voltando aqui para o nosso roteiro, estilo de gestão livre. O estilo de gestão livre é aquele que, na minha opinião, um dos piores, é aquele que o gestor não se posiciona, é aquele que o gestor deixa a coisa rolar, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Esse é um estilo muito ruim porque ele tende a deixar as pessoas, cada um ir por um lado, cada um defender os seus próprios interesses, cada um fazer do seu jeito, que nem sempre é o jeito certo, nem sempre é o jeito que o cliente espera. Então esse estilo de gestão livre, ele é um estilo também muito perigoso. Você pode ter equipes, hoje se fala muito dessas equipes autogerenciadas, você pode ter equipe que consegue funcionar, mas na maioria das vezes você não vai ter essa equipe. Por fim, e essa é a minha sugestão, o estilo de gestão participativo. Esse é, disparado, o estilo de gestão mais difícil de implementar, porque ele requer muito esforço. Você tem que se esforçar para se comunicar com as pessoas, você tem que se esforçar para aceitar opinião divergente, para aceitar que as pessoas se comuniquem entre elas, para contribuir, para ouvir o ponto de vista das pessoas, mas é o estilo de gestão mais sustentável, porque você envolve as pessoas se sentem fazendo parte daquele desafio, elas se sentem queridas, elas ficam no negócio, elas jogam junto com você, porque elas se sentem importantes. E, mais uma vez, muitas vezes no escritório de contabilidade a gente não enxerga esse estilo de gestão participativo. A gente vê muitos contadores paternalistas, aqueles que absorvem tudo, ou autocráticos, que mandam fazer, faz desse jeito que eu estou mandando, quando eles poderiam ter essa gestão participativa, que é aquela que vai conseguir fazer o seu negócio crescer, fazer a sua equipe, a sua empresa ser uma empresa autônoma, que possa crescer, que possa montar filiais, que você possa ter mais tempo para tirar férias, para cuidar de você, para cuidar da sua família. Então, essa é a reflexão que eu quero que você faça. Qual é o seu estilo de gestão, seu estilo de liderança? Muito cuidado, muito cuidado. A gestão participativa não é democracia. Não é para você chegar na sua empresa amanhã e falar, gente, quem quer conquistar um novo cliente? Levanta a mão. Não é assim. Gestão participativa, ela implica comando. Existe um responsável, existe um gestor que é responsável por entregar o resultado. Mas você é aquele gestor que é capaz de ouvir as outras pessoas, de ouvir o que elas estão te dizendo, de prestigiá-las, de fazê-las se sentirem importantes. Mas não é uma democracia. Muitas vezes a democracia faz bobeira. Veja só o que a Inglaterra fez. Saiu da União Europeia, criou um baita problema para a economia, com base no pensamento democrático. Nem sempre a democracia faz aquilo que tem que ser ideal. Então a proposta de solução é: realize reuniões semanais de acompanhamento. Isso aqui é uma sacada que a gente aplica na nossa empresa e também vendemos isso através de consultoria e que faz toda a diferença. Faça reuniões semanais com a sua equipe. Cria um momento, toda sexta-feira, na nossa empresa nós fazemos isso, toda sexta-feira às 16 horas. De 16 às 17 horas nós temos uma reunião de acompanhamento em que a gente monitora como foi o trabalho da semana que passou e projeta como vai ser os próximos desafios da semana seguinte. Nessa reunião, você já consegue envolver essas pessoas. Você já consegue acompanhar o que está acontecendo, o que está por ser feito, o que ainda precisa fazer. Você ouve a opinião das pessoas. Pô, nós atrasamos o processamento de uma obrigação. O que a gente pode fazer? Será que a gente pode mobilizar algumas pessoas para cumprir essa obrigação? Para que a gente possa minimizar esse problema? Ou nós temos um novo desafio, um cadastro de um novo cliente. Como a gente pode fazer esse cadastro? Uma nova convenção coletiva com novas obrigações? Enfim, envolva a sua equipe. Crie um momento oficial. Não deixe só ficar naquela conversa de corredor. Aquela coisa assim de, teve um problema, eu vou conversar. Não. Crie um encontro obrigatório, aquilo que as pessoas participem e que se envolvam. Você vai ver como o desempenho das pessoas vai aumentar, como a motivação delas vai aumentar, porque você vai transformar um grupo de pessoas num verdadeiro time. O sexto erro, não monitorar os resultados. Isso é algo muito, muito, muito frequente. Muitas empresas até conseguem definir metas, mas não acompanham se a meta está sendo cumprida. Ou mesmo define método, mas não confere se o método está sendo feito. E aí, meus amigos, não adianta uma frase do Peter Drucker, o pai da administração moderna: se você não pode medir, você não pode gerenciar. Se você não é capaz de aferir grandeza, se é 1 ou se é 100, se é pequeno ou se é grande, quanto, você não consegue gerenciar. E o que a gente vê nos escritórios de contabilidade é a ausência quase que total de medição. Quase que total. Não se sabe quantos lançamentos se faz por dia ou por semana, não se sabe quantas escriturações contábeis se fecha por mês, por funcionário, não se tem medidas. O contador, que é aquele profissional que deve contar, que deve aferir números, não faz números de si próprio, o que é um erro muito grande, aquela história, né? Casa de ferreiro, espeto de pau.
E é algo que nós precisamos lutar contra essa cultura. Essa cultura é uma cultura que pode levar nosso negócio a quebrar. Então, tenho duas histórias para contar para vocês muito interessantes. A FUCAP, ela é uma faculdade, uma escola de negócio aqui da Grande Vitória, no Espírito Santo, focada nessa área de gestão, né, administração, contabilidade, economia. E eles estavam com um problema há alguns anos de tempo de correção de prova. O tempo médio, eu fui numa palestra com o Aridelmo, que é o presidente da FUCAP, ele contou o tempo de resposta de correção de uma prova girava em torno de 42 dias. A média de tempo de correção era de 42 dias. Isso gerava um problema enorme, porque os alunos ficavam hiper insatisfeitos, não sabiam se tinha que estudar para a prova final ou não tinha que estudar, uma pressão enorme na secretaria, uma pressão sobre os professores. Então, era um caos, era realmente um problema grave que ele precisava resolver. E ele contratou uma consultoria, e com essa consultoria, o que eles fizeram? Eles implantaram uma tela, um monitor, e nesse monitor era exibido o nome de cada professor, e o número do lado. E que esse número refletia exatamente o número de provas pendentes de correção, número de provas pendentes de lançamento no sistema que eles tinham lá. E colocaram isso lá na sala dos professores. E não fez mais nada. Não fez uma reunião com os professores para explicar, ele simplesmente colocou um monitor com o nome da pessoa e o número de provas. Vocês podem imaginar o que aconteceu? O tempo médio de correção de provas caiu para 2 dias. Saiu de 42 dias para 2 dias. Simplesmente porque ele deu a possibilidade de um monitoramento coletivo. Nós chamamos isso de gestão à vista. Ele permitiu que as pessoas possam se monitorar. Eu monitorar a mim mesmo e monitorar aos outros. E no momento que eu faço isso, eu começo a me policiar. Porque eu vejo, caramba, eu tô com muito mais prova para pendente de correção com o meu colega. Pô, eu não sou pior do que ele, eu vou conseguir superar, eu vou e trabalho para colocar isso em dia. E o meu colega que fica para trás, ele também, aquela história da competição, da competição. Um começa a correr atrás do outro. E o tempo médio caiu de 42 dias para 2 dias. Tudo isso com uma TV. Eu pergunto para vocês, quanto é que custa um quadro branco para você colocar no seu escritório? E você com uma canetinha, você anotar o nome de cada funcionário e o número de produções que ele entregou. Custa muito pouco perto do benefício que você vai dar. O poder do monitoramento. O poder que um monitoramento consistente dá para aumentar o desempenho da sua equipe. Esse foi o exemplo da FUCAP. A FUCAP colocou essa medição e ela revolucionou o prazo de entrega das provas. Um outro exemplo até pessoal, eu tive um problema com o meu carro e tive que levar o carro na concessionária, na Nissan. E lá na concessionária eles têm um quadro, é até uma metodologia chamada Kanban, uma metodologia muito consagrada, e que esse quadro, cada ficha dessa, ela é uma ordem de serviço que tem que ser feita. Talvez não dê para vocês enxergarem bem, porque a foto não ficou muito boa. Mas aqui nós temos as etapas do processo. Então, primeiro serviço, aguardando serviço. Mas o que eu quero ressaltar com vocês é o seguinte, vejam só. Depois que o serviço é feito, depois que o serviço é realizado, existe aqui, olha embaixo, ó, aguardando controle de qualidade. O que acontece? Um outro profissional, diferente do mecânico, vai lá e confere se aquilo que foi feito, que foi combinado naquela ficha, foi realizado. Aí depois é feita uma lavagem, então aqui aguardando lavagem, eles limpam o carro para dar aquela imagem do carro limpinho, que você entrou na concessionária, saiu com um carro novo, e depois de novo, olha, aguardando inspeção de entrega. Vejam só, para fazer um serviço lá na Nissan, assim como acontece na Toyota e nas outras montadoras que seguem esse método, você tem 2 etapas de conferência, uma etapa depois do serviço, uma etapa depois da limpeza antes de entregar para o cliente. Eu pergunto para vocês, vocês acham que o mecânico vai errar? Vocês acham que o mecânico vai dar mole de não cumprir aquilo que está definido, o escopo? Não vai. Porque ele sabe que existem 2 etapas de conferência e são etapas que as pessoas vão fazer um checklist ali, vão conferir se aquilo tudo foi feito. E por ter esse monitoramento, eles se comportam de maneira melhor. Então a dica que eu dei para vocês, a proposta de solução é crie e monitore esses indicadores de desempenho. Naqueles processos, naquele método que você definiu, crie checkpoints, lugares onde você vai conferir se esses indicadores de desempenho estão sendo cumpridos, se essas tarefas estão sendo feitas. E faça isso junto com a sua equipe. Eu tenho repetido muito isso porque eu acho que a grande sacada de todas elas é essa, envolver a sua equipe. Faça isso junto com a sua equipe. Faça a gestão à vista. Compre um quadro branco, bota o nome de cada profissional, inclusive o seu. Coloca as atividades que vocês têm que fazer e quantifica. Numera isso dia após dia. Você vai ver como isso vai revolucionar o desempenho da sua equipe. Você vai conquistar mais clientes, você vai produzir mais, você vai ter menos atrasos, tudo com base no poder do monitoramento. Por fim, o último erro, não dominar as finanças.
E isso é algo assim incrível, porque, como já falei antes, o contador é aquele que lida com números. E o que você vê na realidade é que a maioria dos contadores não domina os seus próprios números. Não sabe exatamente quanto entra por mês, não sabe exatamente quanto ele fatura por mês, que pode ser que tenha inadimplência, nós sofremos com inadimplência, infelizmente. Não sabe quanto eu gasto com mão de obra, quanto eu gasto com investimentos, quanto eu gasto com software. Não domina os próprios números. Não faz a sua própria contabilidade. A maioria dos escritórios de contabilidade não faz o seu próprio DRE. Não faz o seu balanço patrimonial, não sabe quanto ele tem de investimento ali naquele negócio. E isso não só um problema de contadores, é um problema generalizado. Na minha concepção, por que esse problema existe? É uma falta de educação. Nós não tivemos educação financeira nas nossas famílias. Os nossos pais, eles não souberam passar a educação financeira para a gente. As pessoas da minha geração, nós sofremos com um problema muito grave. Os nossos pais passaram um período de hiperinflação. Inflação de 2.000% no ano. Isso aí é uma corrosão de horizonte das pessoas. As pessoas não podem poupar. Porque o preço das coisas vai aumentar loucamente, eu preciso gastar agora, eu preciso comprar agora, porque eu não sei quanto é que vai estar o preço da carne amanhã. Então isso tirou completamente o poder nós brasileiros de antever, de poder projetar. A inflação, ela corroeu esse poder da educação financeira das famílias. Então nós não tivemos educação financeira. Da mesma forma, no colégio, nós não temos educação financeira. Não existe uma disciplina que ensine sobre finanças. Finanças pessoais, finanças comportamentais. Você aprende log, você aprende matriz, você aprende como os protozoários se reproduzem, mas você não aprende como poupar. Você não aprende para que poupar. Estamos tendo até agora uma reforma na educação, tirando algumas matérias obrigatórias, colocando outras opcionais, ainda não entrou educação financeira. Pelo menos a parte que eu fiquei ciente não teve um assunto específico sobre isso. Então nós temos uma carência muito grave na educação, na família e no colégio. E também na terceira escola da vida, na empresa. A empresa também não ensina a gente a administrar as finanças. A não ser que você trabalhe no financeiro de uma empresa, você não tem contato com dinheiro. Então você não tem contato com esse universo. E aí um dia você resolve virar um empresário. Você resolve empreender. Você monta o seu negócio. No nosso caso, a gente monta o nosso escritório de contabilidade. E vê que é muito mais do que ver saldo na conta. Você tem que acompanhar o que você recebeu, o que você deixou de receber, o que você pagou, o que você vai pagar, como vai ficar meu fluxo de caixa futuro. Então esse é um grande desafio, talvez um dos maiores desses 7 problemas, é não dominar as finanças. E a minha proposta de solução é que a gente faça uma mudança radical. Uma mudança radical. Mas não é radical nesse sentido que vocês estão vendo, é radical no sentido de raiz. É uma mudança profunda, uma mudança na origem, lá dentro. Para você dominar as finanças do negócio, primeiro, você precisa dominar suas finanças pessoais. Você só vai conseguir dominar as finanças da sua empresa se você for capaz de dominar as suas finanças. Se você for capaz de saber quanto você gasta por mês com entretenimento, com a cervejinha, com o passeio em família, o que a gente chama de despesas adicionais, aquelas despesas que você pode viver sem elas, com viagem, com roupa, quanto você gasta com isso? Você sabe? Quanto você tem de despesas fixas, aquelas que acontecem todo mês? Quanto você tem com despesas variáveis, aquelas que acontecem todo mês, mas variam muito? Quanto você tem com despesas extraordinárias? Você precisa dominar as suas finanças pessoais, porque só assim você vai saber e vai dar valor para dominar as finanças corporativas. Para dominar as finanças pessoais, tem 2 dicas para vocês, 2 sistemas, 2 aplicativos de finanças pessoais. O primeiro é o Guia Bolso, que é um sistema de conciliação muito interessante, porque ele faz uma conciliação automática das suas contas bancárias. Então, automaticamente ele vai lá e lança as suas entradas e saídas, ele bate os saldos da sua conta pessoa física. E no caso do cartão de crédito, ele além de lançar, ele ainda classifica se é uma despesa com remédio, se é uma despesa com alimentação, porque ele tem lá o CNPJ da empresa, ele acaba conseguindo filtrar que tipo de despesa foi aquela. Então, te ajuda a fazer essa conciliação automaticamente. Você tem que só que preencher algumas informações. E o Minhas Economias, eu particularmente uso Minhas Economias, ele também é um sistema de gestão de finanças pessoais, é um sistema um pouco mais avançado, que ele permite fazer filtros cruzados, permite fazer uma comparação de previsto e realizado, é algo fantástico. E você, depois de dominar suas finanças pessoais, você precisa usar um sistema de gestão financeira. E aqui eu coloco o Nibo não como propaganda, como patrocínio, eu falo isso como cliente, porque nós usamos o Nibo em todas as empresas que nós atendemos. O Nibo é disparado a ferramenta mais transparente para quem mais importa, que é para o cliente. Que é para quem tem que entender as finanças, mas as finanças de maneira simples. Não adianta você ter aquela finança fechada, hermética, que só quem entende é quem está fazendo. Tem que ser uma gestão financeira que o cliente final, o usuário da informação, compreenda muito bem. Nós testamos dezenas de outros sistemas,
o Nibo disparado foi o sistema mais seguro, mais rápido, mais transparente que nós conhecemos e nós indicamos. Você tem um sistema na nuvem, você tem um aplicativo, você tem cursos, você tem formação. Então, domina suas finanças pessoais. Depois de dominar suas finanças pessoais, avança nas suas finanças corporativas. Gente, esses foram os 7 erros que podem quebrar o seu escritório de contabilidade. Esses 7 erros podem quebrar qualquer empresa, na verdade, mas principalmente os nossos escritórios de contabilidade, que é não planejar, não conhecer o seu mercado, não definir metas, não definir métodos, não envolver as pessoas, não monitorar os resultados e não dominar as finanças. O que é interessante disso tudo é que se nós tirarmos esse camarada aqui, se nós tirarmos esse não da frente, isso aqui vira um roteiro para o sucesso do seu escritório. Porque se você planejar, se você conhecer o seu mercado, se você definir meta para a sua equipe, se você definir método, se você envolve a sua equipe nesse processo todo, monitora o resultado e domina as finanças, o sucesso é certo. Você vai alcançar os seus sonhos. Porque você está fazendo tudo o que é necessário para alcançá-los. Por fim, eu quero deixar uma mensagem para vocês. Se vocês estão aqui na quinta-feira, 18 horas, assistindo essa palestra online, é que vocês são pessoas especiais. Vocês têm uma responsabilidade muito grande. Vocês têm uma responsabilidade muito grande com a família de vocês, que depende de vocês. Tem uma responsabilidade muito grande com os funcionários, com a equipe de vocês. Pensar que vocês são as referências deles. O modelo de homem, de mulher que eles miram, que eles admiram, admirar e mirar à distância, são vocês têm uma grande responsabilidade. Então, como disse o tio Ben, grande filósofo do Homem-Aranha, grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Vocês têm esse grande poder. Assumam essa responsabilidade. Enxerguem-se como empresários que vão transformar a sua vida, a vida da sua família e a vida da sua equipe. Muito obrigado. Quero agradecer aqui de coração pela oportunidade. Deixar aqui também os contatos, antes de passar a palavra para o Gabriel. Se vocês quiserem acompanhar um pouco mais do trabalho da Marco, a Marco Contabilidade, tem o Facebook dela, nós publicamos vários conteúdos, conteúdos informativos, produções que nós fazemos, enfim, coisas que estão acontecendo no nosso mercado contábil. Sugiro que vocês curtam aí o Facebook da Marco. E se vocês quiserem mais assuntos sobre gestão, eu tenho um canal próprio, meu canal Gestão de Sucesso, Pedro Neri. Nesse canal eu produzo vídeos, áudios, textos, que falam sobre esses desafios de gestão, como esses 7 erros que podem quebrar sua história de contabilidade. Então a gente produz aí no Facebook, no Instagram, no Snapchat, enfim. Fica o convite para vocês seguirem a gente, a Marco e o Gestão de Sucesso. Vai ser um prazer poder compartilhar esses desafios que é ser um empreendedor nesse nosso mercado. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos e estou aqui à disposição para as perguntas. Opa, Pedro, muito obrigado aí. Pô, palestra muito clara, muito oportuna, sem dúvida. Tô vendo o chat tá em ebulição aqui. Queria até me antecipar, Pedro, fazendo algumas perguntas. Aconteceu uma discussão bastante legal ali entre a Alexandra e o Lincoln, relacionado à equipe. Porque grande parte do que você apresentou, a verdade é que você precisa de pessoas com perfil adequado, com atitude adequada para botar isso em prática, né? Como que vocês, no Grupo Marco, fazem recrutamento e conseguiram montar uma equipe que permitisse botar